Muito boa noite a todos, que bom que vocês vieram. É certamente uma alegria nos encontrarmos de novo. Nesse que é o nosso 9º encontro de casais ao longo de 2022. E a gente chega num ponto bem interessante daquela série que eu comecei no mês de fevereiro, sobre o casamento, a vida conjugal, dentro da grande história que Deus está desenvolvendo ao longo das Escrituras, que nós conhecemos como a história da redenção. E nós começamos lá atrás falando sobre aquela perspectiva de que Deus uniu homem e mulher, fez deles um casamento, fez deles um matrimônio, que espelharia perfeitamente aquilo que Deus desenvolveria ao longo de toda a história bíblica, chegando inclusive no livro de Apocalipse, que termina também falando sobre um casamento, um encontro, uma celebração, aquilo que conhecemos como bodas do encontro de Cristo e a igreja. E ao longo do ano, ao longo desses 8 encontros anteriores, eu fui trabalhando diversos temas que demonstram essa relação entre o casamento, o compromisso que temos com nossos cônjuges, a partir daquilo que Deus está fazendo na história, a partir daquilo que Deus fez por nós através de Jesus. Para chegar nesse que é o nosso último encontro do ano com o estudo, não é o último ainda do ano, mas no mês de dezembro a gente vai ter um encerramento bem legal, que depois eu falo ao final do estudo aqui com vocês, para chegar num ponto que eu diria que é até bastante crucial da época que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Depois de uma eleição bastante conturbada em diversos aspectos, onde reportagens essa semana falando sobre tensões e problemas existentes dentro da família. Casais discutindo, casais brigando, até se divorciando por questões políticas. Pessoas em grupos de WhatsApp de família, com sérios problemas entre si por causa da política, carregando para o relacionamento familiar, relacionamento conjugal, as suas diferenças, as suas opiniões. Só para a gente ver, pessoal, como a gente é encrenqueiro por natureza. Só para a gente ver como nós vivemos um pouco daquela cultura que eu falei, né? Já em algum momento, eu pago um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. Já viu como a gente vive muito dessa cultura do conflito? Já viu que a gente é barraqueiro por natureza? E eu diria barraqueiro até dentro do casamento. Alguém aqui gosta de perder uma disputa conjugal? Não vale cutucar aí, hein? A gente tem isso, não é verdade? Agora, deixa eu dizer, a gente já passou por Gênesis 3, que fala do pecado entre Adão e Eva e como isso mancha ou marca os relacionamentos das pessoas entre si e com Deus. E que por causa disso, como pecadores, nós infelizmente temos uma natureza inclinada à prática do mal. Talvez o tema do momento seja a política e os conflitos no casamento, mas tantos são os motivos ou as diferenças que nós carregamos no casamento, gerando conflitos entre nós. Essa é a mais pura realidade. Talvez possamos não ter tanta intimidade uns com os outros, mas é certo que ninguém que entrou aqui essa noite não tenha conflitos no casamento. Não é verdade? Talvez tenhamos todos os dias, talvez tenhamos todas as semanas, talvez tenhamos todos os meses. Às vezes alguns muito pequenos, outros um pouco maiores. Alguns de um tratamento mais fácil, outros de um tratamento mais complicado ou mais demorado. Mas fato é que nós, por causa das nossas diferenças, teremos dificuldades no relacionamento. Mas eu vejo que, a partir da perspectiva dessa história da redenção, daquilo que Deus está fazendo por nós em Cristo, nós encontramos no próprio Jesus a referência ou parâmetro de como deveríamos lidar com os conflitos existentes entre nós no contexto do casamento. E é interessante que provavelmente um dos textos mais belos de toda a Escritura sobre a obra de Jesus em nosso favor tenha sido composto por Paulo lá em Filipenses capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 5, e eu quero ler até o verso 8, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao 8,
Talvez um dos textos mais belos sobre Jesus tenha sido composto para ensinar uma igreja a lidar com as suas diferenças, a resolver seus conflitos existentes entre os membros da igreja. Eu sei que naquele contexto dos Filipenses, Paulo estivesse pensando, talvez até em pessoas de outras famílias. Não necessariamente gente da mesma família, mas que eu quero fazer algumas aplicações para a gente no contexto do casamento. Então leia aí comigo, me acompanhe. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é um resumo mais profundo sobre quem é Jesus e o que ele fez por nós. Eu quero começar justamente dessa perspectiva, para depois então voltar para o verso 1 até o verso 4, pensando quais são algumas verdades a partir da obra de Cristo que nos ajudam a nos relacionarmos conjugalmente e a resolvermos os conflitos que temos entre nós. Algumas verdades sobre Jesus e a obra dele. Esse Jesus é verdadeiramente Deus. Paulo fala aí no versículo 6 que ele existe na forma perfeita de Deus. Acabamos de cantar que esse Deus soberano, esse Salvador glorioso, também um dia foi um frágil bebê. Talvez seja até estranho a gente pensar isso, né? Que o Criador do universo um dia nasceu com toda a fragilidade de uma criança, passou pelos processos naturais de desenvolvimento biológico. Ele chorou, ele teve fome, ele se cansou, ele cresceu fisicamente, mas a despeito da sua humanidade, esse Jesus é verdadeiramente Deus. Ele existe como Deus. Então a gente está diante de alguém que é verdadeiro homem e é verdadeiro Deus. E ele é pleno e absoluto nessas duas naturezas, nessas duas realidades. Mas apesar de ser plenamente Deus, esse Jesus, por causa da condição e realidade de pecado da humanidade, se dispõe a morrer no lugar do pecador. E é isso que Paulo fala, que ele esvaziou-se a si mesmo. O esvaziamento de Jesus não significa que ele perdeu conteúdo. Não significa que ele abriu mão de atributos. Quer dizer que ele condicionou a encarnação dele, o nascimento dele, a realidade dele como homem a uma obra, a obra da salvação. O esvaziamento de Cristo é ele assumir um estado de humilhação, sendo reconhecido como ser humano, para que pudesse me representar e te representar na cruz. Por isso que ele se torna obediente até a morte e morte de cruz. Você consegue imaginar aquele que Paulo diz que lá em Gênesis foi aquele que falou, ou é a voz de Deus para criar o universo? Você consegue imaginar que aquele Jesus que cura, aquele Jesus que perdoa pecados, aquele Jesus que existe por todo sempre, é o mesmo Jesus que morre na cruz? Esse é o significado daquilo que Paulo fala no versículo 6, embora existindo como Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mais ou menos o seguinte, ele não se agarra a isso e diz que a humanidade se perca. O problema é deles. Já viu que às vezes a gente tem um pouco disso? Nós não descemos de determinadas posições inferiores ou indignas por causa da nossa alta posição. Às vezes isso é na empresa, às vezes isso é dentro de casa. Ainda mais quando o nosso cônjuge é quem está errado. Será que estamos dispostos a ceder quando é o nosso cônjuge quem está errado? O que Paulo está dizendo é que esse Jesus, embora sendo Deus, ele se dispõe a dar a sua vida no lugar de pecadores. Paulo diz isso em Romanos 5, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, quando a gente não tinha nada de bom. Hoje a gente está tudo aqui bonitinho, limpinho, cheirosinho espiritualmente, né? Salvos, redimidos, perdoados em Jesus. Mas Deus nos amou em Jesus quando nenhum de nós era isso, nenhum de nós.
quando estávamos condenados, éramos filhos da ira, da desobediência. E aí Paulo continua em Romanos 5 dizendo, porque pode ser que por alguém bom, até eu e você nos disponhamos a morrer. Tá bom? Por exemplo, entre mim e minha esposa, meus filhos, se eu tiver que dar a minha vida por eles, é natural que isso aconteça. Porque ela é minha esposa, com quem eu tenho um compromisso. E meus filhos, que são provenientes do nosso relacionamento. Mas eu não faria isso pelo meu vizinho. Eu não faria isso por quem me agride. Eu não faria isso por quem me xinga. Eu não faria isso por quem me difama. Mas Jesus, quando se dispôs a morrer por nós, nós éramos tudo isso contra Ele. Então, esse Jesus, na posição mais elevada da divindade, toda a sua glória, toda a sua alegria, aquele ambiente perfeito, harmonioso, de amor no relacionamento com o Pai e o Espírito Santo, Ele se dispõe a morrer no nosso lugar. Muito bem. Aí Paulo cita isso, para voltarmos para o capítulo 2, verso 1, na seguinte perspectiva. Se Jesus é tudo isso, se Jesus fez isso por nós, quem somos nós, uns com os outros, para não nos dispormos a resolver nossos problemas? É interessante que esse texto belíssimo sobre Jesus foi escrito para uma igreja aprender a resolver os seus conflitos. E embora a carta de Paulo aos Filipenses seja uma carta extremamente alegre, ela é uma carta que transparece para a gente conflitos entre pessoas na igreja. Capítulo 1 ele fala de gente que estava meio enciumada com o ministério de Paulo, porque tinha gente pregando com motivação ilegítima. Capítulo 4 ele vai falar de duas mulheres que estavam causando conflito na igreja e polarizando algum tipo de discussão. Evódia e Sintique. Então tinha gente partidária de Evódia, tinha gente partidária de Sintique. No capítulo 3 ele fala de gente infiltrada na igreja que estava tentando perverter a adoração ali daqueles crentes exclusivamente a Jesus. Então, embora seja uma carta super alegre, ela também é uma carta que transparece para a gente problemas de relacionamento dentro da igreja. E aí então, partindo de Jesus, quem Ele é e o que Ele fez por nós, é que Paulo então vai dizer o seguinte, capítulo 2, verso 1, eu quero que você me acompanhe até o verso 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E aí então o verso 5 ele fala de Jesus. Tende em vocês a mesma atitude, sentimento ou disposição mental que houve em Cristo Jesus. Ou seja, olhem para Jesus, vejam quem Ele é, o que Ele fez por vocês e imitem esse exemplo quando vocês lidam uns com os outros. Eu quero tirar aqui com vocês, desses 4 versos, 3 verdades. 3 desafios que deveríamos usar ou nos basearmos para aprendermos a evitar conflitos ou, quando eles acontecerem, resolvê-los. Primeiro deles, volte aí para o verso 2. Completem a minha alegria, pensando a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo o mesmo sentimento. Quero pensar aqui na unidade. Você viu que por 4 vezes Paulo usa a ideia de mesmo ou unidade. Ele fala de mesmo pensamento, mesmo amor, unidade de alma e mesmo sentimento. Porque no contexto dos filipenses, e Filipos era uma cidade bem interessante, porque ela fazia ligação entre a Ásia e a Europa, e era uma colônia romana. Então tinha tudo quanto é tipo de gente, de cultura, contexto, religião, língua, que se encontrava na cidade de Filipos. E na medida que essas pessoas eram salvas por Jesus,
elas iam se encaixando na igreja. E cada uma trazia para a igreja a sua diferença. Cada uma trazia para a igreja a sua herança, a sua história, a sua opinião, o seu jeito de lidar com as coisas. Nada mais natural, não é verdade? Nós somos pessoas diferentes. Isso é no casamento, mesma coisa. Eu e a Juliana, a gente vem de família diferente como vocês. A gente tem jeito diferente de enxergar as coisas. Nós aprendemos formas diferentes de resolver as coisas. Nós partimos de perspectivas diferentes na percepção da realidade das coisas, seja pelo simples fato de eu ser homem e ela ser mulher, seja pelo simples fato de eu ter uma história de igreja e ela outra história de igreja. Ela leva em conta alguns pressupostos que talvez eu não leve, e nós não estamos lidando, queridos, no campo do certo e do errado. O problema é que a gente vem da cultura também, de tudo que o outro pensa diferente de nós é errado. Já percebeu isso? Parece que a gente não tem muita disposição em reconhecer que pensamos diferente e não há um problema em pensar diferente. Sentimos diferente algo e não há um problema em sentirmos diferente na mesma situação. Mas qual é o problema? Quando nós não temos a disposição dessa unidade de lidarmos com as coisas com consenso. Quando a gente volta para Gênesis 2, Deus junta homem e mulher e diz o quê? Eles se tornaram uma só carne. Qual a ideia de uma só carne? Não diz respeito simplesmente ao relacionamento sexual, não. Diz respeito a uma unidade tal em que agora eles passarão a ser definidos como um casal, não simplesmente dois indivíduos juntos. Essa é a ideia de unidade. Unidade não elimina a diversidade. O Helder, quando se casou com a Juliana, não deixou de ser o Helder. Não deixou de pensar como homem. E a mesma coisa a Juliana. Mas como a gente está num casamento, a gente tem que ter essa disposição da unidade, de pensar a mesma coisa. E pensar a mesma coisa não quer dizer não poder ter opinião diferente, mas quer dizer ter uma mesma disposição mental para a resolução de algo. Eu penso de um jeito, a Juliana pensa de outro, é por isso que a gente tem que conversar. É por isso que a gente tem que discutir. E aqui discutir no sentido de discutirmos nossas opiniões sobre algo, para chegarmos a uma mesma conclusão. A ideia aqui de pensar a mesma coisa é a mente inclinada para o mesmo lugar. O problema, queridos, é que nem sempre, quando estamos com dificuldades, problemas ou tensões entre nós temos disposição para a conversa. Me parece que é muito natural a nós a troca de acusação, o querer ganhar a disputa, como se fosse muito mais um debate do que um diálogo, não é verdade? Se você é um pouquinho parecido a mim, quando você entra numa discussão que deveria ser positiva no casamento, você já tem argumentos, que quando você conhece a sua esposa, o seu marido, você já sabe como ele ou ela pensa. Então você já tem os contra-argumentos que serão levantados. E aí você já faz o quê? Pensa na tréplica. Tá tudo esquematizado, eu só estou esperando o caos. Mas já está tudo esquematizado para ele acontecer. Isso não é pensar a mesma coisa, não é. Porque na verdade nós pensamos diferente. Mas porque há uma unidade entre nós, a gente tem que ter a mente inclinada para uma mesma resolução. Ou seja, consenso não significa não poder pensar diferente, mas significa decidir por uma mesma coisa. E uma das formas de nós evitarmos conflitos, eu vou dizer algo que eu e a Juliana tentamos fazer, não vou dizer que isso é sempre fácil, tá bom? Quando um não entendeu o que o outro quis dizer, a gente pergunta: o que você quis dizer com isso? Porque você já percebeu que nós pressupomos o pior, muitas vezes, do outro? A gente parte do pressuposto que o outro quis agredir. Às vezes é verdade, às vezes com muita humildade no coração ou tristeza tem que falar: não, é verdade, eu quis te machucar. Não deem risada de mim não, porque eu sei que vocês são assim também. É assim, não é verdade? Então não pressupor que só há o pior no outro. Não, vamos conversar, a gente está num diálogo. Essa é a ideia de pensar a mesma coisa. Acho bonita essa expressão,
tendo um mesmo amor. Amor aqui pode ser muito bem definido, não simplesmente como um sentimento, tá? Não simplesmente algo apaixonado. Mesmo amor em termos de mesmo compromisso com a situação. Porque essa ideia de amor nas Escrituras é uma aliança, é um pacto. Inclusive já expus aqui o texto de Efésios capítulo 5, que fala que o amor que temos no casamento é reflexo do amor que Cristo tem pela igreja. E não é um simples sentimento, embora envolva. É o mesmo compromisso. A gente tem um compromisso de amanhã continuar juntos. E de daqui 5 anos continuarmos juntos. E de até o final da nossa vida estarmos juntos. Ou seja, por causa desse compromisso entre nós, desse amor entre nós, é que a gente vai resolver as coisas. A gente não resolve as coisas porque a gente não está machucado naquele momento, mas porque a gente tem um compromisso de continuar juntos, independente daquele momento. Essa é a ideia de mesmo amor. Venho falando frequentemente aqui que o que sustenta o relacionamento conjugal não é o sentimento, não é simplesmente o amor em termos passionais, mas é a aliança e o compromisso que temos entre nós. Quando nós perdemos isso de vista, queridos, nós guardamos mágoa, nós guardamos rancor e não resolvemos os nossos problemas, às vezes por anos. Anos e anos e anos sem resolver. Então a unidade passa por um mesmo pensamento, um mesmo amor, bem como unidade de alma. Acho muito legal a definição de Aristóteles sobre amigos. O que é amizade? Amizade são 2 corpos numa alma, ou uma alma em 2 corpos. Essa conexão que existe entre nós, de cumplicidade, de intimidade, de convivência, essa é a ideia de unidade de alma. É quando nós nos dispomos a viver conjuntamente com o outro, independente da circunstância ser favorável ou não. É interessante que a terminologia aqui tem até um pouco a ver com a da música. A ideia de unidade de alma fala, inclusive, de uma orquestra sinfônica em que todos os instrumentos estão no exato ponto ou no mesmo ponto ali da nota, do compasso. Eu não faço a menor ideia, eu não entendo de música, tá? Mas é mais ou menos o seguinte, e eu acho isso belo, porque eu não consigo fazer, cantar e bater palma ao mesmo tempo. Ou eu canto ou eu bato palma. Então se uma música começa batendo palma, eu bato palma. A hora que começa a cantar eu paro. Por quê? Porque a probabilidade de, enquanto todos vocês estiverem batendo palma, fechando a palma, eu abrir, é muito grande. E quando vocês abrirem, eu fechar, é muito grande. Obrigado, Will. A ideia de unidade de alma é que a gente está no mesmo ponto, na mesma nota, na mesma batida. Não tem dissonância. Ok? E eu lembro de até uma senhora, cada vez que eu falo isso, eu lembro de uma senhora que tinha uma igreja que eu pastoreei em Ribeirão Preto, a Dona Antônia. Estava a igreja toda cantando e batendo palma. A hora que toda a igreja estava abrindo, ela estava fechando a palma. Sabe aquela palma ardida no meio de salão? A turma da música aí está só balançando a cabeça, né? Provavelmente tem uns aqui também. Unidade de alma é mais ou menos o seguinte, está todo mundo batendo palma na mesma hora. Isso é o casamento. Porque quando há dissonância entre nós, de sentimento, de disposição, de interesse, cada um está batendo palma fora do horário. Cada um está batendo palma numa hora diferente. Então, unidade significa estar no mesmo ponto. Unidade de alma significa lidar com as coisas com a mesma disposição e interesse. Porque a gente está num casamento, isso não é uma questão da Juliana, isso é uma questão nossa. Isso não é uma questão do Helder, é uma questão nossa. Porque isso é um casamento. De novo, não perdemos a nossa individualidade, mas da perspectiva da unidade nos dispomos a tratar conjuntamente. E a última palavrinha aqui da unidade, Paulo diz, tendo o mesmo sentimento. Algumas traduções falam a mesma atitude, porque esse é o significado. Ele começa com o mesmo pensamento, mesmo amor, unidade de alma, mesma atitude. Ou seja, está na hora da gente fazer a mesma coisa.
ter atitudes coerentes, atitudes concordantes uns com os outros. É por isso que para evitarmos conflitos ou resolvê-los, nós nunca poderíamos dizer o seguinte: você faz o que você quiser. É ou não uma das fugas que nós temos nos conflitos? Decide o que você quiser, faz o que você quiser. Não, isso não é resolução de conflitos, não. Porque na verdade não é o que ela quer ou o que eu quero, mas é o que nós deveríamos fazer. Porque a gente está num casamento. A gente tem uma unidade, a gente tem uma união, a gente tem um compromisso entre nós. Então nós não resolvemos conflitos quando decidimos que cada um faz o que quer. Porque na verdade a gente tem que ter o mesmo tipo de atitude. Ainda que leve mais tempo para resolvermos, que nunca o nosso argumento seja: faz o que você quiser. Porque não foi isso que Jesus fez por nós. Ele, na verdade, teve uma atitude de entregar-se em nosso favor quando nós não podíamos fazer qualquer coisa por Ele. Então não é a questão do faça o que você quiser, mas devemos fazer aquilo que temos que fazer. Essa é a ideia de mesma atitude ou mesmo sentimento. De novo, por mais tempo que leve a resolução de algo, que nunca faça parte do nosso trato desses conflitos, faça o que você quiser, decida o que você quiser. Isso não resolve conflitos, isso só causa mais conflitos. Sabe por quê? Porque na verdade a gente não quer falar isso. A gente não quer falar, a gente quer só matar uma discussão, mas a gente não quer resolver um problema. Ok? Então, primeiro desafio para a gente aí, unidade. A gente vai continuar juntos e queremos continuar juntos. Por isso temos que pensar juntos. Por isso temos que estar comprometidos juntos. Bater palma na mesma hora, tendo uma mesma atitude. Segundo desafio aí para a gente, versículo 3. Nada façam por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Na verdade, nesse verso tem dois desafios para a gente. O da humildade, e aqui eu quero pensar no outro, o da mutualidade. Essa ideia de uns aos outros. Em que consiste a humildade? Presta atenção no seguinte: humildade não é se considerar mais baixo, mas é estar disposto a entregar seus direitos. Humilde na Bíblia não tem muito a ver com o nosso significado contemporâneo de humildade. Por exemplo, quando tem alguém que tem uma escolaridade mais baixa, talvez não tenha completado algum dos ciclos aí de estudo, a gente fala que a pessoa ela é mais humilde culturalmente, não é verdade? A gente usa essa expressão, é uma pessoa mais humilde. Ou quando ela tem uma condição financeira mais baixa, nós dizemos que ela é de condição humilde, tá? Não é esse o significado de humildade aqui. Até porque a palavra era usada para servos que estão dispostos a reconhecerem que eles não têm direitos diante dos seus senhores. Então eles estão dispostos a entregarem os seus direitos. Por quê? Por causa do outro. Humildade não é estar lá embaixo. Humildade não é algo demeritório. Não é algo ruim, pelo contrário, é uma virtude cristã. Quando nós reconhecemos a importância, o valor, a dignidade, a preciosidade do outro, isso é humildade. É quando eu estou, por exemplo, disposto a ceder. Queridos, como é difícil ceder numa discussão, né? Como é difícil reconhecer que talvez a opinião do outro seja melhor e esteja certa. Ceder talvez seja uma das maiores virtudes num contexto de casamento, porque quando cedemos, nós reconhecemos que não existe uma mesma profundidade ou importância em todo tipo de discussão que nós temos. Existem discussões sérias e necessárias, e existe um monte de bobagem. O que eu tenho percebido ao longo não só dos meus 23 anos de casados com a Juliana, quanto por quase 20 anos trabalhando com casais em igrejas, é que a maioria das nossas discussões e conflitos são por causa de bobagem, bobeirinhas, coisinhas mínimas, que por não sabermos lidar com elas, como diz a expressão, a gente cria uma tempestade em copo d'água, e por não resolvermos aquelas bobeirinhas, elas se tornam em grandes conflitos. Humildade significa, inclusive,
que nós vamos reconhecer que nem toda questão tem a mesma profundidade, que nem toda questão deveríamos colocar todo o peso, toda a nossa ferocidade em querer discutir. Não, tem coisa que é bobagem. Agora, eu não estou dizendo, faz de conta que nada aconteceu, porque aquilo que é sério deve ser tratado seriamente. Mas a gente não precisa, talvez, levar a sério absolutamente tudo. Mas como às vezes a gente está armado num relacionamento, às vezes a gente trata com gravidade coisas que não são tão graves assim. Então, a humildade vai nos dizer que nós temos que aprender a olhar as coisas de um jeito correto e a lidar com elas corretamente. Porque a humildade me diz que não é o meu jeito de lidar, não é o meu jeito de ver, mas o nosso jeito de ver. Então eu volto àquilo que eu disse. Talvez tenhamos que assumir alguns compromissos. Não entendeu, pergunte. Não simplesmente acuse. Confesso para vocês, essa é uma coisa difícil para nós. Porque o normal é acusarmos, o normal é tomarmos as dores do nosso lado, mas a humildade vai me dizer que eu vou ter que aprender a olhar a coisa, a situação da perspectiva dela também. E se eu não entendi, eu pergunto. Se eu não concordo, eu converso, eu não acuso. Como é difícil isso, queridos. Mas humildade é entrega de direitos. Já expus isso aqui em algum momento, que talvez o perdão, o perdoar, seja uma das atitudes cristãs mais difíceis para nós. Porque quando nós perdoamos, nós estamos dizendo que algo aconteceu, mas nós estamos dispostos a não levantar acusação. Então talvez uma das maiores expressões de humildade no casamento seja justamente o perdão. O pedir perdão ou o perdoar. Eu vejo que também é demonstração de humildade quando somos ensináveis. Até falo, né? A gente vem acompanhando aqui 3 casais de noivos aqui na igreja. Um deles se casa semana que vem, o outro em dezembro e outro em fevereiro do ano que vem. E uma das coisas que a gente frequentemente fala para eles é o seguinte: talvez um dos maiores desafios no casamento seja você se tornar alguém ensinável. Porque o oposto de humildade é o quê? Orgulho, arrogância, soberba. E é interessante que a terminologia bíblica para arrogância, soberba, orgulho, é alguém que olha de cima para baixo, ok? Olha com desdém, com descaso, rejeitando a outra pessoa. E talvez seja assim que muitas vezes a gente olha para o nosso cônjuge, com descaso, de cima para baixo. Eu vou dizer que às vezes nós homens, quando a gente dá aquela engrossada de voz, a gente acha que o respeito está no ter voz grossa, quando na verdade o respeito é o cultivo de uma vida humilde, é a disposição de estarmos no mesmo ponto que nossas esposas. Independente da liderança que venhamos a ter no contexto do lar, humildade é entrega de direitos, é disposição de não olhar alguém de cima para baixo. Então vejo que humildade é algo que tanto nos ajuda a evitar conflitos quanto resolver. De ao invés de fecharmos, endurecermos o nosso coração, insistindo naquilo que estamos errados. Já aconteceu isso contigo? Você sabe que você está errado, mas porque você não quer perder a discussão, você insiste naquilo? Não pode, isso é pior, mas lembre-se, a gente tem um compromisso de amanhã continuarmos juntos. E de daqui a um ano estarmos juntos. Então a humildade, essa pronta disposição de nos colocarmos no mesmo nível, no mesmo ponto, e que a gente não está disputando, né, partido, vanglória e tudo mais. A verdade, eu tenho que fazer por amor a ela, não por defesa dos meus interesses. Eu faço isso humildemente pelo respeito que eu tenho por ela, não para ganhar nos meus argumentos, ou supervalorizar os meus sentimentos. Concordam que ser alguém ensinável no casamento é uma tremenda de uma virtude e ao mesmo tempo um desafio? Porque pessoas que não são ensináveis, portanto são orgulhosas, elas não se deixam repreender, elas não reconhecem que estão erradas. Errado é sempre o outro. Ou como disse o Jean Paul Sartre, né? O inferno são os outros, né? A gente está sempre bem e pleno, o inferno é sempre o outro. Mas humildade diz: não, é verdade, houve maldade no meu coração, me perdoe.
Então, unidade, humildade. E agora, por fim, é quase que um resumo de todos os outros, essa expressão, no final do verso 3, uns os outros, e no verso 4, o que é dos outros, que faz parte daquele conjunto de dezenas de versos no Novo Testamento, expressos por uns aos outros, uns pelos outros, uns com os outros, uns para os outros. Isso significa mutualidade. O que quer dizer mutualidade? É fazer junto, é estar em comunhão, é partilhar de uma mesma realidade ou disposição. É a implicação da unidade. O que quer dizer comunhão? Pôr em comum. Quando nós partilhamos das realidades, dos pensamentos, das convicções, das decisões em comum. É quando nós fazemos aquilo que não é simplesmente meu, senão também aquilo que é do outro. É quando eu me disponho a ver e a lidar com a situação também da perspectiva da Juliana. E não simplesmente da minha perspectiva. Isso é mutualidade. É quando nós nos consideramos e trabalhamos juntos. Tanto é que uma das ilustrações, eu acho bastante interessante, uma das ilustrações muito usada para falar sobre como deveria ser o casamento, é o daquele jogo que o pessoal brinca na praia, frescobol. Lembra do frescobol? Que é diferente do jogo de tênis na quadra. Qual é o propósito do tênis? Jogar a bolinha num lugar que o adversário não consiga pegar. Qual é o propósito do frescobol? Bater na bolinha de um jeito que o outro consiga pegar. Porque se o outro não pegar, e se você já jogou, sabe como é chato né? É chato quando a bolinha cai toda hora. É chato quando o outro bate de um jeito que não dá para pegar. Mas a ideia de mutualidade é cooperar um com o outro. É ajudar um ao outro. Eu diria que talvez um dos maiores desafios que a gente tem no casamento é fazer parte do propósito de Deus de me usar, no caso o Helder, para formar um pouquinho mais e melhor Jesus na Juliana. E o propósito de Deus para a Juliana no nosso casamento é Deus usá-la para formar um pouquinho mais e melhor Jesus em mim. Isso é mutualidade. É quando a gente entende que a gente não está junto simplesmente para curtir a vida, senão também para ser instrumento de Deus um na vida do outro. Queridos, quando a gente parte dessa ideia, a gente entende que o casamento não é uma guerra ou disputa, não é um jogo de tênis. É um jogo de frescobol, em que a gente está cooperando um com o outro. A gente quer ajudar um ao outro. E quando a gente parte disso, eu diria que muitos dos nossos conflitos poderiam ser evitados. Ou quando partimos disso, nos dispomos com maior facilidade ou menor resistência à resolução desses conflitos. Mutualidade significa cooperar um com o outro. Significa ajudar o outro. No caso, a Juliana, para que ela seja a mulher que Deus quer que ela seja em Jesus. Por isso que Jesus é esse exemplo supremo, aqui na carta aos Filipenses, dizendo: se Jesus fez tudo isso por vocês, façam isso também uns com os outros. Unidade, humildade e mutualidade. Lembre desses três. E se for o caso, peça sabedoria a Deus. Se você tem um coração duro, mais resistente em reconhecer o seu erro, peça que Deus te quebrante, peça que Deus te amoleça. Quem vai ganhar é você, quem vai ganhar é o seu casamento. Se você não tem visto o casamento como essa cooperação, Deus querendo te usar, marido, para formar Jesus na sua esposa, você, esposa, Deus querendo te usar para moldar Jesus no seu marido, peça que Deus te ajude a enxergar o casamento não só como uma vida a dois, mas uma vida que testemunha o que Deus quer fazer nos e pelos dois. É isso, queridos. Numa época de tanto conflito, em que é hiper fácil se divorciar, que haja sempre a disposição de resolvermos os nossos conflitos, porque foi isso que Jesus fez por nós na cruz. Resolveu o conflito que existia entre nós e Deus e nós. Quero orar com vocês e depois eu tenho alguns avisos e a gente pode ficar um pouco aqui ainda, batendo papo
desfrutando da comunhão. Deus, muito obrigado por Jesus. Muito obrigado porque, especialmente ao longo desses 9 encontros, temos pensado muito no que Cristo fez por nós e o que essa obra dele em nosso favor demanda de nós em termos conjugais. Deus, nós sabemos que sobre nós e em nós há um pecado que muitas vezes nos leva a esse conflito com nossos cônjuges. Por isso eu peço que o Senhor nos ajude a evitar esses conflitos ou resolvê-los quando eles acontecerem. Nos dê, Deus, essa unidade no casamento, esse entendimento de que o Senhor nos tornou um com nossos cônjuges, de tal forma agora podemos demonstrar a união que Cristo tem com a igreja. Nos dê, Deus, essa humildade, essa disposição de entregarmos os nossos direitos, de pensarmos as coisas da perspectiva do outro também, a de não nos fecharmos na nossa própria opinião, no nosso jeito único de lidar com as coisas e considerarmos o cônjuge, a perspectiva, no meu caso, da Juliana, e cada um aqui em relação ao seu marido e à sua esposa. E nos dê, Deus, essa mutualidade, essa cooperação um com o outro, para que juntos sejamos o casal que o Senhor quer que sejamos. Para que cada um, cooperando com o Senhor, possa fazer parte da tua obra de moldar Jesus um pouquinho mais em cada um de nós e no nosso casamento. Deus, dê-nos unidade, dê-nos humildade, dê-nos mutualidade, pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, queridos, como eu mencionei, esse é o nosso último encontro esse ano, com um estudo, com um desafio, uma reflexão bíblica, porque no dia 3 de dezembro é o nosso último encontro aqui como casais, e o Carlos, que nos ajudou com a pizza no final do primeiro semestre, está organizando uma paella caipira para a gente fazer aqui com os casais. Então no dia 3 de dezembro, primeiro sábado de dezembro, a gente vai divulgar, vai ser um custo extremamente acessível para que absolutamente todos os casais possam vir. E se alguém tiver alguma dificuldade que não possa vir, pode conversar comigo, pode conversar com o Carlos, né, o Carlos dos diáconos, porque a gente quer reunir aqui todos os casais nessa paella e assim celebrarmos o nosso ano, agradecermos a Deus e principalmente desfrutarmos da comunhão, da intimidade, um tempo diferente entre nós, tá bom? Então coloque na sua agenda, 3 de dezembro, primeiro sábado de dezembro, encerramento do nosso ano aqui como casais, tá joia? Oportunidade de convidar outros casais também, casais da igreja, casais de fora da igreja, e assim a gente fazer uma grande festa juntos aqui, tá bom? Acho que é isso, queridos. Prazerzão vê-los de novo. Uma boa noite. Amanhã, 9 horas, Escola Bíblica, e às 10h15 o culto da manhã. Ou se você vier à noite, às 19 horas. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um bom final de semana.